China venceu importante batalha na guerra comercial com os Estados Unidos da América. Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. Depois de tudo o que aconteceu nas últimas 3 semanas, na verdade só se passaram 3 semanas. 2025 parece distante, mas segundo as notícias, ainda não terminou, principalmente na economia da China. Veja uma foto espontânea dela. Porque os principais meios de comunicação ocidentais, geralmente críticos de Donald Trump, comemoraram tanto ao divulgar que a China teve um superávit comercial global recorde de 12 trilhões de dólares em 2025, 20%, maior que em 2024. Uau! Isso é inacreditável, pois realmente não acredito. No que diz respeito à mídia, eles fizeram isso apesar das tarifas de Trump, desafiando as tarifas de Trump, ou até mesmo com as tarifas de Trump. Cara, a grande mídia não tem nenhum senso de originalidade. Eles podiam pelo menos ser um pouco mais criativos nas manchetes. Algo como peitos chama a atenção, embora não conte a história. A grande mídia faria o mesmo. Você acha que as tarifas e ações de Trump pouco afetaram o comércio chinês, considerando o desempenho da economia da China? Seria mais preciso dizer mais uma marca, embora já haja tantas marcas que eles nem perceberiam de qualquer jeito. Eles destacam que os dados de exportação da China mostram que sua economia segue muito competitiva, produtiva e tecnologicamente avançada. Isso deu à China a confiança para negociar de igual para igual com os Estados Unidos da América no ano passado. Os dados de exportação da China, você diz como nos números oficiais da China? Eu confio nisso, tanto quanto eu confiaria em uma bebida oferecida pelo Putin. O Partido Comunista Chinês adora ver manchetes como essas saindo da grande mídia ocidental. Só tem um problema: isso não é verdade. Isso quase me fez querer agir como Trump fez com o manifestante da Ford semana passada. Sou refinado demais para isso, não sou um presidente bruto ou vulgar. Então, qual é o problema? Bem, primeiro de tudo, como venho sugerindo ao longo deste episódio, o Partido Comunista Chinês. Seus dados não são os mais confiáveis. Miles Yu, ex-funcionário do Departamento de Estado, afirmou que os números de exportação da China são falsos e não confiáveis. O Ocidente finge confiar neles porque as manchetes são politicamente convenientes. Venho dizendo isso há anos. Avatar é mais real que os dados chineses, mas a grande mídia aceita esses dados literalmente, desde que sirvam para criticar Trump. Funcionários do Partido Comunista Chinês, como o ex-primeiro-ministro chinês Li Keqiang, sabem que até mesmo os principais indicadores econômicos da China, como o Produto Interno Bruto, são fabricados. Os números mostrados pela grande mídia são estatísticas artificialmente alimentadas. Regimes como o da China, que não seguem o mercado, usam esses números para enganar investidores e governos. Política dos Estados Unidos da América deve auditar dados comerciais do Partido Comunista Chinês e não aceitá-los como fatos. Mas vamos fingir por um momento que o superávit comercial de 12 trilhões de dólares americanos relatado pela China é preciso. Enquadrar isso como um fracasso das tarifas de Trump ainda está errado. As tarifas de Trump não visavam impedir o superávit comercial da China, ao contrário do que a grande mídia, como o New York Times, sugere. Você acredita que as tarifas dos Estados Unidos da América se aplicam apenas ao comércio dos Estados Unidos da América com a China? É como os Chicago Bears se vangloriando de que a defesa do Los Angeles Rams não os impediu de vencer o Green Bay Packers, mas esse não era o jogo. Isso atendeu ao objetivo de Trump de reduzir o desequilíbrio comercial e desvincular os Estados Unidos da América da China, e está funcionando. Em um ano, as exportações da China para os Estados Unidos da América caíram 20%, superando a queda das importações chinesas dos Estados Unidos da América. Então, como a China ainda tem um superávit comercial recorde? Bem, a China está compensando isso com mais exportações para outras partes do mundo, incluindo a União Europeia. Como já mostraram ao seguir comprando petróleo russo, não hesitam em negociar com tiranos autoritários enquanto criticam outros. Na verdade, a China relata que seu superávit comercial com a União Europeia cresceu 18% em 2025. O superávit da China com a Europa superou o dos Estados Unidos. Eles trocaram o superávit com os Estados Unidos da América por um com a Europa, o que foi desastroso para os europeus. Ficou tão ruim que, em dezembro, o presidente francês Emmanuel Macron criticou o comércio chinês em artigo no Financial Times, afirmando que a situação atual é insustentável.
Mesmo assim, Macron quer manter a União Europeia aberta à China e insiste que o setor de serviços europeu continue investindo e crescendo no mercado chinês, fortalecendo ainda mais a China. Isso parece uma rendição aos chineses, e os franceses sabem disso, mas você sabe quem se rende ainda mais? A Alemanha? O superávit comercial da China com a França subiu quase 24%, enquanto com a Alemanha aumentou 108%. O superávit da China com a Alemanha agora representa quase um terço do seu superávit com toda a União Europeia. Estou surpreso que os alemães acreditem na retórica de um autoritário genocida. Realmente, tudo pode se repetir. Com esse crescimento comercial, não surpreende que a China ameace os setores automobilístico, químico e de engenharia mecânica da Alemanha com alternativas chinesas baratas e de baixa qualidade que podem desindustrializar o país. Espero que a China, pelo menos, tenha a decência de providenciar uma cadeira confortável para a Alemanha enquanto ela fica sentada no canto da sala assistindo a China fazer o que quiser com sua economia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reconheceu em junho que Trump estava certo ao apontar problemas no comércio com a China. Ainda não se sabe se a Europa tomará medidas para resolver isso. O mesmo serve para o Canadá. Estou de olho em você, primeiro-ministro Carney. Deveria saber que não se confia em quem tem nome de dono de jogo de feira. Além disso, os números do superávit comercial da China, mesmo que reais, indicam fraqueza e não força econômica. Explicando, para impulsionar a economia, o governo chinês subsidia exportações, dando dinheiro a empresas que vendem produtos chineses no exterior. Então, para conseguir uma parte desse benefício, as pessoas começam a criar empresas de fachada e a falsificar dados de exportação. Essas empresas, na verdade, não estão vendendo nada, elas existem apenas para receber subsídios de exportação do governo. Então, por que o governo não impede isso? Bem, governos locais ignoram porque, ao conceder mais subsídios, melhoram sua imagem diante do governo central. Uau! Xangai deu tantos subsídios de exportação que a economia deve estar ótima. Esses funcionários merecem promoção e o governo central ignora isso. Exportações altas sugerem que a China vence a guerra comercial independentemente das tarifas. Mas é tudo mentira, né? O comércio que a China relata não existe de fato. Na verdade, é dívida em forma de subsídios para pessoas que não fazem nada. Além disso, o comércio existente sustenta uma economia que está na unidade de terapia intensiva. Como muitos já sabem, a China enfrenta dificuldades para se recuperar do colapso do setor imobiliário. E pela primeira vez, não estou falando de um colapso literal. Deflação, mercado de trabalho fraco, baixa confiança do consumidor, desemprego jovem e crise demográfica seguem afetando a China. Pior do que aquela praga literal que eles causaram e da qual ainda estão tentando se recuperar. Vídeos mostram trabalhadores chineses protestando por salários atrasados, enquanto jovens tão pessimistas recorrem ao app Você Está Morto. Viralizou primeiro nas redes chinesas. Além disso, a dívida oculta da China segue crescendo para níveis absurdos. A solução da China para a dívida é ainda mais dívida. Se eles acham que isso vai funcionar, deveriam usar um aplicativo chamado Você Está Sem Cérebro? O Partido Comunista Chinês reconhece a necessidade de focar mais no consumo interno do que nas exportações para garantir uma recuperação econômica sustentável, já que estas são majoritariamente produtos de baixa qualidade. Ninguém pediu por isso. A mídia estatal chinesa, Shoucher, afirmou em dezembro que a China deve fortalecer a expansão da demanda interna. Porém, a China não deseja uma economia impulsionada pelo consumo, pois isso exigiria perder o controle estatal, algo com que o Partido Comunista Chinês não se sente à vontade. A China continuará produzindo produtos baratos e despejando-os no mercado mundial, esperando vender algo. Por isso, ela não vai permitir valorização da moeda, que ajudaria consumidores, mas prejudicaria exportações chinesas. A economia deles é frágil, mas ainda assim mais estável que outras criações deles. A mídia destaca alguns problemas da economia chinesa que mencionei, mas os apresenta de forma equivocada. Dizem que as exportações altas da China mostram uma economia forte, apesar dos problemas, mas isso não é verdade. As exportações chinesas estão altas devido à economia fraca.
Pare de enxergar as exportações chinesas como resiliência e veja mais como uma medida desesperada para manter a China de pé. Senão, cairemos na armadilha do Partido Comunista Chinês ao achar que qualquer ação contra eles é inútil. Quanto antes pararmos de repetir isso, melhor enfrentaremos a China, o que é do interesse global. Para se informar sobre a China, não confie na grande mídia. Inscreva-se na newsletter semanal gratuita China Censurada. Você receberá informações exclusivas sobre assuntos que não abordamos em nossos episódios, além de links para todos os episódios que publicamos naquela semana. O YouTube não pode nos esconder com o algoritmo deles. Clique aqui ou no link abaixo para se inscrever grátis. Eu sou Chris Chappell. Até a próxima.